Alikat kalap Benay Shabbat mekablan Benay Shabbat mekabelan. Olá, o Shabbat aparece, vamos recebê-lo. Shalom, seja bem-vindo à casa de Beneno Sim. Vamos aos principais destaques da Parashá desta semana. A Parashá especial de Rosh Hashanah inicia com Sara concebendo e dando à luz a um filho, já com ambos em idade avançada, fora da natureza, conforme havia dito o Eterno pelo anjo que visitara o casal no ano anterior. Abraham circuncida seu filho ao 8º dia e ele lhe dá o nome de Yitzhak, que significa risos. Por Sara dizer, preparou-me risos o Eterno, e todo aquele que ouvir isso rirá, vai se alegrar comigo. Abraham prepara um grande banquete ao desmamar Isaac, porém viu Sara na festa que Ismael, filho de Agar, a egípcia, dera a Abraham, ria-se de Isaac com deboche. Então, Sara ordena que Abraham despeça a serva com seu filho, dizendo que não herdará o filho da serva com Isaac, nosso filho. Por esse ato de Ismael e sua mãe desagradar a Abraham, Deus afirma: escute a voz de Sara, pois de Yitzhak será chamada tua descendência, e também o filho da serva farei uma nação, porquanto é teu filho e tua semente. Ao despedir Abraão a serva com o menino, dando-lhe pão e água para o caminho, Agar se perde no deserto, vindo a desfalecer o menino pela sede. E, ao ouvir Deus o choro do menino e da sua mãe, envia seu anjo para salvar o menino e diz a Agar que ele será uma grande nação. Depois de Abraham e Abimelech brigarem por causa dos poços, Abimelech propõe uma aliança de paz com Abraham, que o repreende pelos poços roubados. Então, depois de Abimelech se dispor de punir os responsáveis, eles fazem uma aliança de paz. A porção termina ao informar que Abraham planta um jardim de árvores frutíferas em Beersheba, nas terras dos filisteus, e invoca ali o nome de Deus, e é onde morou muitos dias. Então, esses são os temas que temos a discutir hoje a respeito da porção especial deste dia de Rosh Hashanah, né? Então, gostaria de começar falando um pouco a respeito da festividade, antes de entrarmos no tema de por que é que os sábios escolheram esta porção que vem de Bereshit, né? Não faz muito sentido falar a respeito de uma passagem que está dentro do Sefer Bereshit para esta festividade de Rosh Hashanah, mas primeiro vamos então esclarecer esse ponto, né? Rosh Hashanah é o começo do ano civil no judaísmo, lembrando que tem mais de um começo de ano, um começo de ciclo anual, melhor dito, né? No judaísmo, este é o começo do ano civil, onde celebramos o começo também do julgamento de todos os seres humanos de frente ao sagrado que fará a execução do juízo que será feito nos céus, né? Então, lembrando isso aí, tomamos todos os cuidados para recebermos essa festividade que estamos celebrando nesta semana de Rosh Hashanah, né? E então a porção especial começa falando de uma festa, né? De uma festa após o nascimento de Yitzhak Avinu, filho de Abraham Avinu. Então temos esta festividade para lembrar esse momento especial onde foi cumprida aquela promessa que Abraham Avinu tinha recebido num começo, né? De que a sua semente ia ser bênção para o resto do mundo, né? Então, a promessa é cumprida na vida deste filho de Yitzhak, que é filho de Abraham e de Sara, né? Então, mais o interessante que o Senhor falava no destaque da porção é que estes dois senhores, né, Abraham e Sara, eles eram muito avançados em idade, né? Então, nós sabemos que mais ou menos o corpo humano está capacitado para se reproduzir até os 40 anos, o normal, né? De que a gestação consiga se produzir. Depois da menopausia na mulher, já não tem como voltar a ter esse milagre da reprodução, né? Da criação
de um filho no seu ventre, né? Mas é isso que nós falamos nesta data especial de Rosh Hashanah. A mudança dos decretos, a mudança daquela sorte, daquele maçal que está escrito na nossa vida, que nos afeta tanto física como espiritualmente, mas que nesta data o eterno, o sagrado, permite que esses decretos sejam mudados, sejam trocados e a nossa sorte seja de boa índole para a nossa vida, né? Mas como atingimos esse bom maçal, esse bom desejo do coração do sagrado, né? E temos o caso que nos está explicando agora a Parashá, de primeiro cumprirmos com o mandamento de sermos bons vizinhos, de sermos boas pessoas uns com os outros, os irmãos, termos essa capacidade de ter um bom senso de respeito e amor pelo meu próximo, né? É o que estava sendo falado a respeito do rei Abimelech com Abraham Avinu, que tiveram brigas por causa dos poços que foram criados criados para quê? Para sustentar ao povo, porque sem água não tem como saciar a sede das pessoas que formam a tua família, né? Então era uma situação crítica, onde dos principais materiais que a gente utiliza no dia a dia para sobreviver, como é a água, estava sendo colocado em briga, em uma disputa para ver quem era que ia ficar com esse, né? Mas não é isso que o sagrado quer. E foi o que aconteceu nesse momento, mas pela sabedoria que o Eterno entregou para Abraham Avinu, essa briga conseguiu ser contornada, conseguiu pacificada, seria a palavra correta, nesse momento histórico dos Bnei Israel, lembrando que este é o começo, né, da formação do povo sagrado. Abraham Avinu, que é o primeiro patriarca, ele tinha esse plano, esse papel na sua vida de ser o primeiro, ser essa ponta de lança, seria a palavra correta, né? Que abriria todo esse caminho que nós temos, que chega para nós hoje também essa bênção de ser bênção para as demais nações da terra, né? Mas do outro lado temos uma coisa importante, que é a compostura, seria a palavra correta. Como devemos nós comportar diante do sagrado? Qual postura devemos ter, exatamente. Uhum. Então, como é que nós temos que comportar diante dele nesta festividade tão importante para o calendário judaico, né? Então, temos o caso de Ismael. Ismael, durante a festa que estava sendo oferecida em favor da vida de seu irmão mais novo, ele exagerou, ele ficou empolgado demais e causou uma situação constrangedora tanto para seu irmão como para a mãe do seu irmão e para ele mesmo e para sua mãe, né? Que é muitas vezes a situação que a gente não consegue ver, né? Quando a gente comete o erro, a gente acha que isso só afeta aquele que fica bravo com nós. Não. No final, isso também nos afeta a nós e afeta a pessoas que nós também amamos, né? Que foi o caso dele. Ismael afetou a sua mãe, Agar, porque eles dois tiveram que ser expulsos da tenda, do acampamento do seu pai, Abraham Avinu, né? Quando o mal ele é espalhado, ele cai sobre as pessoas que estão ao redor e sobre a própria pessoa que causou o mal também, né? Então temos que tomar muito cuidado como agimos durante estes momentos, que às vezes são momentos de euforia, sim, são momentos de muita alegria. A festividade de Rosh Hashanah é uma das festividades onde você, que nos acompanha, que tem a oportunidade de estar presente durante a liturgia, ou seja, o cumprimento do Seder, né, estabelecido para a festividade, a reza, a dança, os cânticos, a refeição, você vai sentir uma alegria muito indescritível, ou seja, com palavras eu não consigo definir qual que é essa alegria que a gente sente, porque é uma alegria que atinge o corpo, também atinge a alma. Então são conceitos que a gente não consegue explicar,
através das palavras, mas são coisas que acontecem na realidade, né? Mas sempre temos que lembrar que o povo de Israel é um povo que se mantém nas normativas, no protocolo, nas leis que o sagrado nos coloca para não ultrapassarmos esses limites que ele mesmo colocou, porque ele sabe que esses limites permitem que a nossa vida seja uma vida completa, uma vida que tenha um sentido, no final que seja um sentido de coisas boas, né? Porque muita gente de fora do judaísmo também se dá bem, né? Na sua vida, ou seja, tem pessoas fora do judaísmo que são milionárias, que têm muita riqueza, e pessoas também fora do judaísmo que também têm vidas boas, pois têm alegria e tudo aquilo, né? Mas qual que é a diferença entre o povo sagrado e os demais povos da terra, né? Que nós temos esse contato com o sagrado direto com ele, né? Nós conseguimos ter esse sentimento de uma nação que entra em contato com ele, que está recebendo diariamente os ensinamentos através da Torá, né? Então temos que tomar muito cuidado, porque seria uma falta de respeito a tudo que a gente tem estudado durante o ano, lembrando que nesta festividade culmina o ciclo anual e começa outro ciclo anual, né? Então, não nos comportarmos adequadamente pode fazer que o nosso ano, todo o que a gente estudou no ano anterior, todo o esforço que a gente colocou em cumprir os mandamentos, em fazer tzedakah, em estudar, em ensinar, todas essas coisas que a gente fez, no final não tenham valor por causa de um descuido, né? De nos descuidarmos no momento da alegria, nos descuidarmos também do recato, né? De termos capacidade de nos mantermos firmes, retos diante do sagrado, né? Então, uma coisa importante a esclarecer durante esta festividade é que as leis servem para quando a gente está fora da comunidade, quando a gente também está dentro da sinagoga, né? Então não podemos achar que não, eu vou ser reto só aqui na Beit, só aqui na sinagoga, mas fora da sinagoga eu posso fazer o que eu quero, né? E também vice-versa, ou seja, invertir os papéis. Não, diante das pessoas de fora eu me comporto bem, mas quando chego na sinagoga tenho uma conduta que não é a conduta que o Eterno quer na minha vida, né? Não quer na nossa comunidade. Então tomarmos muito cuidado nesse sentido de como nos comportamos diante do Eterno, porque lembrando que a festividade de Rosh Hashanah, mais uma vez, é o começo do julgamento. E diante do juiz supremo, a gente sempre tem que guardar esse respeito, tem que guardar esses valores que a gente aprende para não nos darmos mal, como foi o caso de Ismael, né? Mas também temos o último caso, né? De semear, que foi o que o Senhor também falou a respeito de que no finalzinho da porção deste dia de Rosh Hashanah, temos que o nosso pai Abraham, ele vai em Beersheba e semeia árvores, e ali termina a porção, né? E as árvores, melhor dito, no português, né? No judaísmo ele tem um sentido ilusório, não, ou seja, ele faz alusão a uma outra coisa, né? As árvores fazem alusão ao nosso corpo espiritual, né? Tanto assim que nós temos no Salmo 92 aquele que fala: o justo florescerá como a palmeira, né? Como uma árvore, ele terá esse fruto também, né? Então, é a capacidade de nós termos o trabalho de semear para receber o fruto que o Eterno quer que nós tenhamos na nossa comunidade, né? Então é um esforço que não é simplesmente uma coisa que eu possa fazer no individual, porque as festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, todas elas precisam da família, ou seja, de mais de uma pessoa. Eu sozinho não consigo cumprir o mandamento de lembrar das festividades de Rosh Hashanah. Eu preciso do Benjamin Zaitum para cumprir o mandamento. O Benjamin Zaitum precisa
de toda a comunidade para ele também conseguir cumprir o mandamento das festividades, né? Então é importante que você se sinta representado pela comunidade e que também você represente a comunidade, que a comunidade se sinta representada por você, né? Que você tenha essa capacidade de que a sua presença tenha um valor dentro do que você está fazendo em prol de seu próprio judaísmo, né? E falar um pouco também ao respeito do Bnei Anusim, né? Não é simplesmente, ou seja, o conceito do Bnei Anusim é pouco explorado no judaísmo ortodoxo, que é a maior parte, as explicações, os textos que vêm para nós vêm do judaísmo ortodoxo, muitos deles, né? Shulchan Aruch, Talmud, todos esses escritos vêm desse, né? Mas nós também temos que ter uma participação ativa como Bnei Anusim, saber por que é que o Bnei Anusim precisa retomar esse cumprimento dos mandamentos das festividades de Rosh Hashanah e das festividades que abrem como é que chama? Este leque. Porque a festividade de Rosh Hashanah abre ou dá abertura a um leque que será que finalizará com a festividade de Simchat Torah. Ciclo de festa. O ciclo de festas que finaliza exatamente com o começo do ano novo, mais o ano novo da leitura da Torá, né? Então é todo um conjunto de coisas. Mas qual que é o sentido para o Bnei Anusim que nos está acompanhando do outro lado da tela, né? Qual que é a parte prática que ele pode aplicar na sua vida, né? E é lembrarmos do seguinte: somos filhos de Abraão, nós também temos a capacidade de representar a esse nosso pai, e também temos uma coisa interessante, né? Lembrando no começo da minha fala, da mudança dos decretos, da mudança das sortes, né? Sobre os Bnei Anusim teve um decreto, e o decreto era que a nossa memória poderia ser apagada através de nós mudarmos a nossa religião, né? Lembrando que o Bnei Anusim ele teve que anular a sua religiosidade como judeu e se tornar um cristão novo, né? Mas o Eterno, nesta geração que se está levantando hoje, ele permite que esse decreto também seja mudado e que nós também possamos cumprir com o mandamento da celebração da festa de Rosh Hashanah, né? Então temos essa mudança de decreto que ainda, ou seja, como no começo falava, Sara e Abraão não podiam ter filhos. E nós também, na atualidade, muitas vezes não temos o reconhecimento que a gente quisera ter por parte do judaísmo organizado, né? Mas o importante não é o reconhecimento. O importante é que realmente nós consigamos cumprir o mandamento, que é a expectativa que o Sagrado tem de nós. A expectativa dos demais povos não tem sentido para o Bnei Anusim, senão o que o Eterno precisa que nós façamos com esses mandamentos, né? Você tem um comentário ali? Sim, alguns. Um ponto muito interessante, muito importante, é a missão que cada um de nós recebe do Eterno quando nascemos. Essas missões, elas nos são dadas e nos são feitas cumprir, mesmo a despeito de nós não termos consciência disso. Nós muitas vezes não temos consciência das missões que nos são dadas a cumprir, mas acabamos cumprindo e fazendo a partir do momento em que nós nos propomos a aceitar a determinação do Eterno, ou seja, com fé, com esperança e com confiança, principalmente confiança. Porque olha o que aconteceu ao filho de Agar. Olha o que aconteceu a Agar. Ismael, ele riu, assim, escarnecendo do mais novo, né? Que foi desmamado naquela festa. E isso gerou uma preocupação de Sara no que dizia respeito a como o irmão mais velho trataria o irmão mais novo. Ou seja, ele estava querendo se colocar
acima do irmão mais novo. Ele estava querendo se dizer melhor do que o irmão mais novo. Era isso que ele estava fazendo ali. Bom, o que acontece é que Sara, muito conscientemente, ela determinou, olha, não dá. Não dá porque eu não vou poder criar o meu filho da maneira que o Eterno determinou que o seu destino fosse. Eu não vou conseguir fazer isso. E determinou, olha, ou você expulsa eles dois, ou então a coisa vai ficar muito difícil. Ao ponto de que isso levou ao coração Sim. de Abraão uma dor tão grande que o Eterno precisou consolar e dizer, olha, não se preocupe, tenha confiança em mim, porque também desse teu filho sairá um grande povo, uma grande nação. Mas o teu filho Isaac, dele sairá a tua herança. Então, a missão de cada um desses dois irmãos, ela foi determinada pelo Eterno porque ele queria que fosse assim, e assim foi. Pela confiança que tiveram nele, jamais o Eterno permitiria que o filho Ismael, o filho mais velho de Isaac, perdesse a vida, porque ele tinha um destino, e um destino importantíssimo. Sim. Os povos são povos irmãos. São povos irmãos. Então, assim foi feito e assim se cumpriu o destino que o Eterno determinou a esses dois povos, essas duas crianças que se tornaram dois povos importantíssimos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a alegria. A alegria. O Eterno nos quer alegres. O Eterno não nos quer cabisbaixos, lambendo o chão, nada disso. Ele nos quer alegres, felizes. Ele nos quer lutadores. Lutadores por quê? Lutadores por aquele destino que Ele deu a cada um de nós. Cada um de nós tem o seu destino e deve cumprir isso com alegria, com fervor, com, enfim, dignidade. Dignidade. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem um dom, cada um de nós tem uma maneira de viver a vida. E essa maneira de viver a vida, por diferente que seja umas pessoas das outras, essa maneira tem que expor alegria, tem que conter alegria, tem que conter dignidade, tem que conter honra. E isso só se consegue através de quê? Através da própria dedicação individual, pessoal de cada um de nós, nos dedicando àquilo que fazemos, sem olhar mais nada. Olha, faça aquilo que você gosta de fazer, que você quer fazer, que você tem que fazer, porque essa é a tua missão na vida. O Eterno te deu essa missão. Você não sabe qual é, eu também não sei. Então nenhum de nós sabe, mas a gente vai fazendo e quando vai ver, está feito. É assim que acontece. O Eterno, Ele determina, e o que Ele determina, não tenha dúvida que acontece. E acontece da maneira melhor possível. Os decretos do Eterno são perfeitos e na sua sabedoria nós não temos nem a menor capacidade de entender a ideia tão boa do sagrado quando ele faz as coisas acontecerem. E para encerrar este quadro, né, desta porção especial, eu queria deixar esta frase, né, para vocês, que o nosso sorriso, a nossa risa, que o Eterno precisa de nós, né, porque nós servimos ao Eterno com alegria, mas que o nosso sorriso seja um sorriso como aquele que Sara falou que era para acontecer cada vez que alguém olhasse em Yitzhak, um sorriso de alegria, que não se torne um sorriso como o sorriso de Ismael, um sorriso de deboche, uma coisa que traz constrangimento para outras pessoas. Algo que separe e não una. O sorriso de alegria é o sorriso que une. O sorriso de deboche é aquele sorriso que separa as pessoas. Sim. Então que o nosso sorriso consiga trazer essa bênção que tanto precisamos para esta festividade e para este mês e ainda para este ano que começa desta festividade de Rosh Hashanah. Esta e muitas outras coisas serão
discutidas pelo nosso minyan aqui durante a festividade de Rosh Hashanah.